Um comportamento normal. Existem pessoas diferentes, com comportamentos desviados, diferem umas das outras, com atitudes duradouras. Comportamentos desviantes, nos jovens ou nas crianças, estão presentes nas sociedades, mas não discriminamos estes pedaços de alegria. Ser diferente é fenomenal. Seguir caminhos diferentes, vais ver, é funcional. Com mau comportamento significa desviar da sua mente. Para ser diferente é ser inteligente. Diferentes comportamentos envolvem diferentes sentimentos. Não se podem escolher, mas poderão-os vencer. Pessoas com mentalidades diferentes, com comportamentos anómalos. Pessoas que discriminam quem é diferente. Será que olham para si próprios? Não apoias as crianças do presente. Apenas educas com amor e carinho desde pequenos. Não lhes negremos nem agarras. Dão bons exemplos e boas palavras, corrigindo enquanto a tempo. Pois este tipo de educação será um dia muito adequado para que não haja comportamentos distintos. Em pontos diferentes, perderam a nossa existência. Em vários bandos estamos em uma tendência para seguir os caminhos que não são os mais condignos. Ser-se diferente é aprender a respeitar as escolhas dos outros. Tratar as pessoas com igualdade é o melhor que fazemos. Embora optemos por seguir esses caminhos, não devem ser discriminados. Há para aí tanta gente com pensamentos ignorantes, com pensares diferentes e com comportamentos desviantes. Ser-se diferente, todos nós o somos. Para seguir os sonhos, há que seguir em frente. Todos nós, seres humanos, temos uma tendência e temos um gosto mórbido pelo mal dos outros. Nós gostamos muito mais e desejamos muito mais o mal dos outros do que o bem. E isto é um traço até que na nossa cultura assume um peso mais forte com uma coisa que vocês já ouviram falar muito e que é muito típico dos portugueses, que é a questão da inveja. Ok? Portanto, até agora não disse nada de novo, certo? Ora, é que esta questão da inveja leva muitas vezes as pessoas a valorizarem aquilo que as pessoas fazem de mal, não é? E a menosprezarem ou a desvalorizarem aquilo que as pessoas fazem de bem. Ora, e o comportamento desviante tanto pode ser o bem como pode ser o mal. Porque reparem, quando nós vamos na tal estrada que nos leva a um determinado destino, nós metemos num atalho e esse atalho pode nos trazer um sarilho. Mas esse atalho também pode nos poupar muitos quilómetros. Ok? E pode nos levar ao destino muito mais rápido do que por essa estrada. Percebe? Portanto, o atalho não tem necessariamente de ser sempre uma opção pelo sarilho. Às vezes, valeu a pena e ia chegar atrasado. Se não tivesse metido naquele atalho, não tinha chegado a tempo. Ainda bem que tive a ideia de meter naquele atalho. Bom, traduzindo isto, ou trocando isto por miúdos, também como o povo diz, certamente que já ouviram falar, já viram portanto, referências a pessoas que tiveram, ao longo da história, comportamentos verdadeiramente desviantes e que hoje são apontados como modelos e que, durante o período em que viveram, alguns deles até acabaram por ser mortos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Luther King, não é? Que foi um defensor dos direitos do homem, não é? Portanto, da igualdade, da questão da não discriminação das pessoas em função da raça, etc, etc. Ora, e como sabem, acabou por ser assassinado nos Estados Unidos.
e que assumiu na altura, para a sua época, um comportamento verdadeiramente desviante em relação àquilo que eram os preconceitos e as representações sociais que assentavam na necessidade da discriminação das pessoas, desde logo em função da cor, não é? Portanto, em que havia autocarros para negros, autocarros para brancos, etc, etc. Ora, Luther King ousou meter-se no atalho, não é? Ousou meter-se por uma postura, optar por uma postura desviante em relação àquilo que era a representação social do que deveria ser o tratamento entre as pessoas e, obviamente, custou-lhe a vida. Outra pessoa que não lhe custou a vida, portanto não foi morto, mas acabou por morrer também prematuramente, foi, por exemplo, Elvis Presley, não é? Que ainda hoje é considerado o rei do rock and roll, não é? Portanto, foi das pessoas que mais impulsionou, portanto, a música que nós temos na atualidade, resulta sobretudo da emergência que teve nos anos 50, finais dos anos 50, portanto, princípios dos anos 60, que se prolongou até a década de 70, portanto, na década em que ele morreu, fruto de uma paragem cardíaca na sequência de consumo excessivo de drogas, portanto, certamente ouviram falar. Mas Elvis Presley assumiu verdadeiramente um comportamento desviante em relação àquilo que era a época. Primeiro, começou por cantar músicas que eram de negros, o que era, rompia completamente com a tradição. Uma coisa é os negros a cantar, ok, deixá-los estar lá a cantar, negros a cantar para negros, brancos a cantar para brancos, e outra coisa é pegar num branco a cantar coisas de negros para pretos e para brancos, ou para negros e para brancos. Estão a ver? Portanto, rompeu completamente com a tradição. Ousou meter-se num comportamento desviante, que teve, inclusivamente, consequências ao nível, enfim, da sua própria imagem, fruto não só das opções musicais, portanto, que ele teve, mas também pela sua própria postura, por exemplo, em palco, que levou a que, por exemplo, a televisão, determinados canais norte-americanos, proibiam que nos concertos ele fosse filmado da cintura para baixo. Portanto, era só filmado da cintura para cima, precisamente porque a cintura para baixo, a forma como ele movia as ancas, portanto, os seus passos de dança eram considerados indecorosos e perversos, sobretudo para as meninas, portanto, e eram um convite ao pecado, portanto, e a melhor forma foi proibir que essas imagens fossem feitas. Portanto, a sociedade a recusar, portanto, aquilo que era um comportamento desviado. Hoje, reparem, muitos desses passos que ele fez, portanto, que ele criou, portanto, aquelas coreografias da época, que hoje são seguidas por muitos outros cantores na atualidade e que não têm qualquer censura, portanto, e movem massas e são aplaudidas, e hoje é de facto o verdadeiro comportamento esperado um artista em palco, porque um artista em palco chega lá, agarra o microfone e canta, é assobiado, não é? Portanto, ele tem que ter muito mais do que isso, tem que ter, de facto, a coreografia. Estou-me a lembrar, por exemplo, do que era o Michael Jackson, não é? Por exemplo, que foi, de facto, ainda hoje também considerado o rei do pop, em que se afirmou não só pelas músicas, mas sobretudo pelas coreografias, pela sua postura em palco, não é? Mas estou a lembrar, por exemplo, da Madonna também, a mesma coisa. Muito mais do que as próprias músicas da Madonna, são as coreografias e são as danças, os bailarinos, as bailarinas, portanto, em palco, e que de facto são um novo comportamento e uma nova forma de estar. Mas reparem que rompeu com aquilo que era a tradição, começou por ser um comportamento desviante e depois se normalizou. Ora, muitos dos comportamentos desviantes, que é isso que eu vos queria dizer, não devem ser. Não devemos esperar os comportamentos desviados a assumir uma postura reprovadora, porque muito daquilo que é a inovação, muito daquilo que é a tecnologia, muito daquilo que é a ciência nos nossos dias, resulta, sobretudo, do facto de muitas pessoas terem optado por comportamentos desviados. Lembra-se, por exemplo, de Einstein, por exemplo, não é? Que também assumiu, de facto, um comportamento desviante em relação àquilo que era a forma de procedimento e a forma de pensar. Portanto, e usou ter uma postura completamente diferente e revolucionou completamente a ciência, com muitas das suas teorias, e, aliás, uma delas, que ainda hoje está, aliás, hoje até ainda muito mais
com mais força, com mais vigor nas sociedades contemporâneas, que é a questão do relativismo, não é? Do relativismo. E hoje nós, vejam, ao ponto que a teoria do relativismo chegou, que hoje condiciona profundamente o relativismo, primeiro associado à física e hoje associado ao pensamento e à forma de nós pensarmos, organizarmos as nossas ideias, é a forma de nós expressarmos as nossas opiniões. Quantas vezes vocês já disseram? Bom, isso é relativo. Ok? Estão a ver? Vejam como a ciência, quando se está vulgarizou-se completamente. Não é? Vulgarizou-se completamente. Isso é relativo. Isso é relativo. Aquela é mais bonita. Isso é relativo. Aquela é mais bonita. Isso é relativo. Ok? Ora bom, posto isto, convém de facto terem esta leitura. Muito daquilo que vocês disseram nas vossas quadras é isso mesmo. Temos que partir sempre de uma postura, de uma certa imparcialidade, não é? Colocarmos sempre num papel de observadores, mas não um observador, repara, um observador crítico, reprovador, ok? Mas de um observador, de um mero observador, ok? De um mero observador. Repara, é um bocado como o jornalista faz. O que é que se espera do jornalista? Espera-se do jornalista apenas que ele observe e que relate os factos que está a observar. Não tem que dizer se é bom, se é mau, não tem que expressar as suas emoções, não tem que expressar as suas opiniões. Tem apenas que relatar o que viu, nada mais. E depois compete a cada um, a partir dessa informação, fazer os seus próprios juízos, fazer as suas próprias valorizações. Então, isso é que é fundamental. Então, é essa postura que, sobretudo, o ponto essencial das nossas quadras toca, é precisamente nesse princípio, é de facto uma pedra de toque fundamental na análise e na reflexão sobre esta questão dos comportamentos desviantes, é de facto termos esta capacidade de não nos deixarmos levar pela onda e começarmos a reprovar, muitas vezes até sem desconhecer o porquê de determinados comportamentos, não é? Nunca se esqueçam disso. Aquela imagem que acontece muitas vezes, que aparece muitas vezes nas nossas televisões, quando, por exemplo, alguém comete um determinado crime, um crime aqui, já vamos ver, verdadeiramente um comportamento desviante. Quando alguém comete um crime que é relativamente perverso, e que a sociedade não tolera muito aquele crime, em que as pessoas chegam para a porta dos tribunais manifestar, que lhe chamam assassino, morte, querem linchá-lo, etc, etc. Isso é a maior demonstração de irracionalidade por parte das pessoas e é curioso. E eu, enfim, já ando nestas coisas já há alguns anos, até mesmo na atividade policial, em julgamentos que estive, é curioso, é porque não é qualquer pessoa que vai para a porta do tribunal ter esse tipo de comportamentos. Geralmente, aquelas pessoas que vão para os tribunais são pessoas, por norma, referenciadas pelas polícias, que já tiveram comportamentos e que já justificam a intervenção da polícia. E o que eles vão lá fazer à porta do tribunal não é pedir justiça contra aquele indivíduo. Eles vão lá para se expiar. Ou seja, para dizerem assim, estão a ver, eu não sou assim tão mau como dizem. Afinal, há alguns que fazem muito pior do que eu. É isso que eles vão lá fazer. Estão a ver? E acaba por ser uma forma de penitência. Estão a ver? Tal como as pessoas que foram educadas na tradição católica, não é? De se confessar e depois fazer a penitência na sequência da confissão e que depois de fazerem a penitência as pessoas sentem-se mais leves, não é? Sentem-se mais leves porque, enfim, os pecados já foram apagados, não é? Pronto, ok. É um bocado isso. É um bocado isso que se passa com essas pessoas que adotam esses comportamentos de reprovação dos comportamentos dos outros que são perfeitamente perfeitos. Bom, clarificado neste ponto que os comportamentos desviantes não têm necessariamente que ser negativos, okay? Não têm que ser necessariamente reprovados. Há comportamentos que são positivos e, inclusivamente, são de incentivar. Por exemplo, nas escolas profissionais, já fiz aqui uma outra conferência na vossa escola, em que uma das questões eu incentivei-vos a que tivessem ideias criativas, ideias inovadoras, que avançassem projetos. É isso. Abraça comportamentos desviantes para o vosso futuro, ok? Pode trazer, de facto, muitas vantagens.
É preciso que haja pessoas que tenham essa vontade, que não fiquem amarrados àquilo que é o costume, a tradição. Não, nós estamos aqui papel e caneta, fazer o teste, acabou o ano, agora vou procurar emprego, agora não há emprego. Se as pessoas passam a vida nestas alamechices, a lamentar-se. Não, o que é que eu posso fazer? Ok, não era bem isto que eu queria. Está bem? Está bem? Mas há de lá chegar. Há de lá chegar. É preciso ter vontade. Porque, reparem, sem vontade, não vão nem não lá, nem a sítio nenhum. Portanto, parado, não vale a pena. Depois, há que distinguir também o comportamento desviante do crime. É que o comportamento desviante é uma construção social, ok? É uma representação social, ou seja, é o povo, somos todos nós que julgamos e dizemos se aquilo está bem, se está mal. Aquela rapariga, à segunda e à terça anda com o namorado, à quinta e à sexta anda com o outro, nós fazemos uma reprovação social, nós dizemos assim, aquela rapariga agora anda com todos e tal, não sei o quê. O rapaz é fantástico, vai só namoradas e tal, não sei o quê. Isto é uma representação meramente opinativa e que resulta de questões, representações, traços culturais, identitários, ok? Posturas machistas ou antifeministas, etc, etc. Não é? Ora, reparem, isso tem um valor relativo. Tem um valor relativo. Porque reparem, enquanto que há algumas pessoas que acham bem e outras que acham mal, e então, mas porquê que os rapazes podem ter essas namoradas todas? Porquê que as raparigas não podem ter os namorados todos? Podemos fazer essa discussão, não é? Ora, mas reparem, nada vos impede, nada impede, quer os rapazes, quer as raparigas terem essas namoradas todas. Reparem, não há nada na lei. Conhecem alguma lei que proíba ou que defina o número de namorados que cada um pode ter? Eu não conheço. Eu não conheço. Estão a ver? Ora, repara, embora isso seja um comportamento, considerado um comportamento desviado à luz das representações, das tradições, ok? Da nossa cultura, da nossa identidade, o que é um facto é que quando nós falamos em crime, há qualquer coisa mais. Quando há um crime, necessariamente tem que haver uma lei, tem que haver uma coisa escrita, ok? Tem que estar escrito num documento que tem força de lei, que diz que quem fizer aquilo comete um crime. Quem tiver aquele comportamento comete um crime. Ok? E ter namorados ou namoradas não é necessariamente crime. Nós estamos a falar de um crime. Ok? Nem pode ser reprovado como tal. Ora, então, nunca se esqueçam, para ser crime, tem que estar definido na lei que aquele comportamento é crime e mais, e além de dizer que aquele comportamento é crime, tem que dizer o que é que acontece a quem o pratica. Qual é a consequência? Tem que estar definido. Há um sentido punitivo, ok? No crime há um sentido punitivo. Quem comete, sujeita-se às consequências. Bom, nós aqui, no comportamento desviante, nós não temos este problema de ter uma consequência. Primeiro, não está escrito o que é comportamento desviante, não. Resulta muito daquilo que são as representações momentâneas. Há uma grande relatividade. Há muito mais relatividade no comportamento desviante do que no crime. No crime há muito mais objetividade, porque no crime tem que estar definido, tem que estar escrito. Mas reparem, não é por acaso que, em relação aos comportamentos desviados, e agora aqui está a representação geral, os comportamentos desviados no sentido negativo, ok? Não é por acaso que existe também qualquer coisa do ponto de vista da sociedade em relação aos comportamentos negativos e que os inibe ou que procura evitá-los. O que será? O que é isso? Qual é esse mecanismo que existe na sociedade sobre os comportamentos desviantes das pessoas, que o condiciona em relação à sua prática, ou que incentiva as pessoas a não os praticar? O que será? Eu diria que está alguns aqui. Repare, isso que está a dizer, de certa forma, está ligado aqui. Mas não tem necessariamente, repare, eu não tenho necessariamente que ser retrógrado para censurar. É? Eu às vezes posso ter, por exemplo, imagine o seu pai que censura o seu comportamento. Não é? Imagine, não sei se é o caso, que o seu pai descobriu que fuma, por exemplo. Não é? E o seu pai censura o seu comportamento de fumar.
Ora, e você não pode dizer que o seu pai é retrógrado por censurar por estar a fumar. Certo? Ok? Portanto, ora, é o conceito é o ato de censura. De censura. Não é? Reparem, é a censura que nos leva a evitar determinados comportamentos. Olha, é a censura que leva os namorados a irem assim para os sítios isolados. É ou não? Já não? Já não fazem isso? Já não? Olha que ainda há uns sítios que são frequentados e depois ficam lá os vestígios de... Para desfazer as provas. Não, para ficar lá as provas. Eles estiveram lá. Ok. Sim, senhora. Ora, mas então o que é isso da censura? Isso aí vocês sabem. Vou explicar. A censura é uma crítica. Ok? Mais contributos. Censura, limitação. Sim, também. Eu lanço-vos um desafio. Procura-me encontrar uma palavra que seja sinónimo, ou queira dizer a mesma coisa, do que censura, mas que seja mais usada. Cuscovilhice, não. Não. Repara. Ouça, os enredos desenvolvem a censura. Porque assim, ninguém quer se meter nos enredos, não é? Ou ninguém quer que façam enredos com ele, não é? Isso é outra coisa. O enredo é um comportamento desviante. Repara, é um comportamento desviante que leva à censura. Nós não queremos que façam enredos connosco, não é? Nem queremos que ninguém pense que nós somos pessoas de enredos. Exclusão. Exatamente. Sim, repare, na sequência do comportamento desviante. Certo? Repare, atenção, a censura em si própria pode ser considerada um comportamento desviante. Por exemplo, hoje na nossa sociedade, a censura é considerada um comportamento desviante. Aliás, mais do que isso, é crime. É crime. O delito de opinião não existe. Nós somos livres de expressar a nossa opinião. Mas reparem, no passado, e certamente já ouviram falar do antigo regime, não é? Do Estado Novo, durante mais de 40 anos que vivemos em ditadura, a censura não era um comportamento desviante, era um ato legal. Reparem, não se podia publicar nada nos jornais sem que primeiro um revisor estivesse lá com o lápis azul a ver o que é que podia ser publicado e o que é que não podia ser publicado. E exatamente, não se podia fazer comentários não só sobre os jornalistas, sobre os membros do governo, os órgãos de poder, etc. Portanto, ora, hoje a censura como comportamento desviado, hoje, ok? Mas no passado não era a norma. A censura era a estrada. Era a estrada que levava o país na direção certa, não é? Hoje não. A estrada que leva o país na direção certa é a estrada da liberdade de opinião. Ok? Mas eu ainda estou à espera da tal palavra. Já disseram aqui várias que se aproximam, mas ainda não me disseram que eu quero ouvir. Há uma que é a música dos meus ouvidos. Em relação à censura. Censura é o quê? Poderá ser uma justiça popular. Portanto, quando nós estamos aqui a fazer a avaliação, então, dos comportamentos desviados no âmbito da representação social. Mas falou aqui em exclusão, não é? Vai lá, outra... exclusão, sinónimo de exclusão. Exclusão, discriminação, vai. Eliminação. Castigo, reprovação. Sim. Eu não queria desistir, vai lá. Já dei tudo. Desistem. Não, vou dizer. Vai lá então. Mais uns minutos, vai. Sinónimos quer dizer a mesma coisa, de censura. Já disseram exclusão. Já?
criticar, ok? Censurar, criticar, ok? Mas é mais criticar. A censura é mais criticar. Repreensão aproxima-se aqui mais da exclusão. Outra coisa sinónimo de exclusão. Também é uma forma de discriminação, não é? Mas mais do que... O que é que vocês mais temem na vossa sociedade? Ser excluído. Não, excluído, a ideia é essa, mas eu não queria essa palavra excluído, queria uma mais curta e mais vulgar. Começa por um R e acaba num R. Mais! Palavras que começar por R, sinónimos de excluir. Mais! Esses cabecinhos não estão a deitar fumo. Então, palavras começadas por R, sinónimos de excluir. Recusar, mais. Romper, mais. Verbos, eu quero verbos. O que é que excluir aqui? Rejeitar! Essa é uma palavra. Rejeitar. Excluir é rejeitar. Censurar é rejeitar. Censurar é excluir, é rejeitar. É ou não é? Não é. Mas a palavra rejeitar é mais curtinha, é mais maneirinha, não é? Portanto, olha isso. Reparem que nós mais tememos na nossa sociedade. O que nós mais tememos no grupo é sermos rejeitados. Não há nada que nos preocupe mais hoje do que nós sermos rejeitados. E vejam o que acontece logo com aquelas crianças que, por exemplo, ousam hoje ter comportamentos desviantes nas escolas, por exemplo, que não levam roupas de marca. São os desviados. E são rejeitados e excluídos. Os que não têm telemóveis de marca. É ou não é? Claro, as marcas brancas, não é? Marca branca não conta. Ok? Estão a ver? Percebem? Ora, o problema é esse. Mas reparem, por isso é que muitos de nós, muitas das vezes, somos levados a embarcar em determinado tipo de comportamentos, a meter-nos em determinados atalhos, muitas vezes forçados, por o medo da censura. Da censura, olha, a vários níveis, desde logo a nossa censura. Começa assim, não, eu não devo fazer isso. É assim, eu quero que as pessoas todas pensem bem de mim, achem que eu sou uma pessoa íntegra, idónea, portanto eu não posso fazer essas coisas. Ou pelo menos, é assim, se fizer não quero que ninguém saiba. Estão a ver? Autocensura. E por isso é que depois vão para os, como diz na canção, no escurinho do cinema, chupar o toque de nariz. Não é? Ok? Estão a ver? Desde logo a minha própria autocensura. Eu próprio imponho censura a mim próprio para que ninguém depois saiba que aquilo aconteceu, ou que eu fiz aquilo. Mas também tenho medo da censura familiar. Se o meu pai e a minha mãe souberem que eu ando por estes sítios, ou que ando a fazer estas coisas, vão perder a confiança em mim. E depois já não vou ter a tal console, já não vou ter... Agora já não é consoles, agora são as tablets. Ok? Estão a ver? Ora, mas além da censura familiar e na família, reparem, nós somos, podemos não ser grandes coisas, mas para os nossos pais somos sempre fabulosos, não é? Temos o nome deles e certamente que, mesmo quando fazemos o disparate, somos as primeiras pessoas que nos censuram, mas também somos as primeiras pessoas que nos protegem. E reparem, muitas vezes, em situações de, por exemplo, crimes perversos, em que os pais aparecem a falar à televisão, não é? É muito frequente os pais aparecerem a desculpar os filhos, dizerem
ele até era sempre foi um bom filho, sempre foi, eu não percebo porque é que ele fez isso, eu não acredito que ele tenha feito isso. Okay? Os pais são os últimos a acreditar na culpa dos filhos. Acreditam sempre na inocência dos filhos. Tem a ver, obviamente, com a proximidade, obviamente, com a ligação umbilical, com certeza, faz todo sentido. A questão do afeto que une os pais e os filhos. Ora, mas para além daquilo que é a censura familiar, e muito mais acutilante do que a censura familiar e do que a nossa própria censura, é a tal censura social, que é a tal rejeição que, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do grupo, exercem sobre nós e condicionam os nossos comportamentos. E que muitas das vezes nós somos levados a ter que embarcar, portanto, nesse tipo de comportamento. Eu recordo, eu tenho uma filha que tem 15 anos, tenho duas, mas a mais velha tem 15 anos, e ela não tem telemóvel, mas já teve. E posso-vos dizer que, isto aqui é uma confidência, ela, quando tinha 10 anos, era a única pessoa na turma dela que não tinha telemóvel, com 10 anos. E, pai, mas na minha turma toda a gente tem, sou eu que não tenho, porque eles gozam comigo por eu não ter telemóvel, toda a gente, mas porquê que eu não posso ter um telemóvel e tal, não sei o quê. Portanto, eu procurei incutir o sentido utilitário do telemóvel, portanto, tendo uma justificação de facto para ter o telemóvel. E expliquei, olha, porque se calhar os outros pais, se calhar não, enfim, não têm a disponibilidade que o teu pai tem, a tua mãe tem, portanto, provavelmente se calhar têm necessidades, desencontros, etc, etc. Tentei, por todas as formas, justificar o porquê dela não ter telemóvel. Cheguei a um ponto de desistir. Quando ela fez 11 anos, ofereci-lhe o telemóvel. Nada ofereci o telemóvel. Ofereci-lhe o telemóvel, 2 anos depois tive de tirar o telemóvel. E nunca mais teve telemóvel. Portanto, e ela percebeu que, de facto, não fazia sentido ter telemóvel. E hoje, ela está no 10º ano, é a única pessoa na turma dela que não tem telemóvel, é ela, e não sente a necessidade de ter um telemóvel. Estão a ver? Repare, não é que eu tenha alguma coisa contra os telemóveis, não, nem contra as tecnologias, não, pelo contrário. Até sou um acérrimo defensor das novas tecnologias e da evolução da ciência. Agora, é preciso saber dar utilização para não nos deixarmos alienar por essas mesmas tecnologias. E reparem, quando nós utilizamos o vocabulário impróprio, não é? Quando estes... Não pode ser. Não é? Quando estes meios são utilizados para pôr em causa a dignidade das pessoas, cuidado. A culpa não é dos meios. A culpa é das pessoas. Não é? Ora, mas se as pessoas não têm maturidade ainda, não adquiriram maturidade para... Ok, vamos. Quando tiver maturidade, vamos em frente. Tudo bem? É assim que tem que funcionar. Ora, por último, temos então a censura judicial. A judicial está pela força da lei, o crime, não é? E aí as pessoas podem ir até para a prisão. Não é? Podem ir até para a prisão. Ora, nunca se esqueçam que não há nada que cause maior rejeição do que uma pessoa passar por uma prisão. Estão a ver? É que o indivíduo que vá preso e que cumpra uma pena, ele vai carregar nos seus ombros uma pena, não só aquela pena durante aquele período que esteve na prisão, mas o ser rejeitado e ser apontado pela sociedade por toda a sua vida. E mais, os seus próprios filhos que nem passaram para a prisão são apontados por serem filhos de um pai preso, de um pai criminoso. Estão a ver? Ora, e nós hoje nas nossas sociedades é aquilo que mais odiamos, aquilo que menos desejamos é de facto essa rejeição, essa expulsão. Estão a ver? Nós somos seres gregários, obviamente temos necessidade de viver em coletividade. Todos nós temos necessidade de ter momentos do nosso isolamento, do nosso fechamento, certo? Mas isso não tem a ver, isso não põe em causa aquilo que é a nossa natureza, não é? De estarmos integrados e de termos pessoas com quem possamos conviver, pessoas por quem nós nos interessamos e que se interessam por nós. Pronto, nunca se esqueçam disso. E o comportamento desviante está aqui no centro. O comportamento desviante está aqui no centro.
sobretudo o comportamento desviante com a tal conotação negativa, eu falava há pouco, que é que leva, de facto, a esta censura. Porque, como vos disse, quando o comportamento desviante é positivo, normalmente as pessoas não dão grande valorização. Okay? Normalmente essa valorização é posterior. Por exemplo, Fernando Pessoa e a obra de Fernando Pessoa só foi valorizada 30 anos depois da sua morte. Estão a ver? Não tenho dúvidas que a Natália Correia, grande poetisa açoriana, como sabem, de Fajão de Baixo, a sua obra tem uma obra riquíssima do ponto de vista da poesia, ainda não fez 30 anos sobre a sua morte. Quando fizer 30 anos da sua morte, escrevam o que vos estou a dizer, provavelmente a sua obra vai ter uma dimensão universal, como tem a dimensão hoje de Fernando Pessoa. Estão a ver? E eles usaram ter comportamentos desviantes, romper com aquilo que era a tradição. Aquilo que era a tradição e o costume na sua própria época. Estão a ver? Continuando, a questão da família. Pois, a família tem, de facto, falámos na questão da censura familiar, a influência exercida pela família, e a família tem uma grande influência naquilo que é a propensão da pessoa para o comportamento desviante. A família garante aqui uma passagem daquilo que nós somos, enquanto seres biológicos, quando nascemos com as necessidades próprias de um ser vivo, então, no caso, um mamífero, não é? Com necessidades, as pulsões inatas para mamar, para urinar, para defecar e para dormir. Só isso. Ok? E, obviamente, respirar, como é óbvio, não é? Ora, reparem, é a família que, desde logo, na satisfação dessas próprias necessidades, reparem, na satisfação dessas próprias necessidades, que vai condicionar aquilo que é todo o nosso comportamento e toda a nossa vida no futuro. Estão a ver? O facto de nós usarmos fralda ou não usarmos fralda, o facto de, por exemplo, não usar fralda, ou usar fralda descartável ou não usar fralda descartável, não é? O facto dos pais serem diligentes ou serem negligentes, mudarem a fralda com frequência à criança para evitar, por exemplo, as assaduras provocadas pela acidez da urina ou das fezes, em contato com a pele da criança, por exemplo, e isso vai condicionar a sua vida no futuro. Ou como, por exemplo, manter a criança, em vez de a vestir, enrolá-la num pano, é completamente diferente de vestir uma roupa em que ela tem liberdade de movimentos. Enquanto se ela estiver enrolada num pano, os seus movimentos são condicionados, no seu corpo, porventura, será mais prolongado do que quando veste a roupa. Como é que influencia os comportamentos desviantes? Por exemplo, desde o nascimento, como é que tem influência no crescimento da criança? Daí que, se os pais não forem responsáveis, certamente a criança fosse ter comportamentos desviantes dos nossos ou qualquer indivíduo. Como é que influencia o indivíduo? Quer seja na família ou não? Aqui no meio, e agora falta saber, insere a família no meio ou põe a família fora do meio? Será que a família faz parte do meio? A primeira tudo já influenciou mesmo. Ok? Está vendo? A discussão é aberta. Excelente, é isso mesmo. É isso mesmo. Estão a ver? Ora, a família tem de facto uma influência muito grande da forma como a família se organiza, porque é o vosso colega. Aquilo que é o comportamento típico naquela família, na minha, será comportamento desviante. Muito. Por exemplo. Muito bem, muito bem. Reparem, num sítio é desviante, noutro sítio não é desviante. Mas não é só reparem, não é só a geografia, ok? O tempo também, a história, ok? Num determinado momento era, num outro momento deixou de ser. E nós temos comportamentos, reparem, vejam, por exemplo, a questão do aborto, com a descriminalização do aborto,
Vejam, por exemplo, a questão do consumo das drogas, com a descriminalização do consumo das drogas. Reparem, comportamentos que eram crime e comportamentos desviados simultaneamente deixaram de ser crime, embora se mantenham como comportamentos desviados. Continua a ser censurável do ponto de vista social o corpo. E continua a ser censurável do ponto de vista social o consumo de drogas. Embora do ponto de vista judicial já tenha deixado de ser feito. Nós cá, o tráfico de droga é punido, na pior das hipóteses, com uma pena de 15 anos de prisão. Na China, o tráfico de droga é punido com pena de morte. Estão a ver? A tal relatividade que eu vos falava de Einstein, não é? Que está muito aqui do ponto de vista social. Bom, claro que a família tem um tal espaço comum, e aqui, como dizia o vosso colega, a influência do meio, embora o meio seja muito mais do que o espaço físico, propriamente dito, a questão da língua, a questão da cultura, que nos são transmitidos, obviamente, pela família e que vão condicionar profundamente tudo aquilo que nós somos e a forma como nós aprovamos ou desaprovamos os comportamentos dos outros e a forma como os outros vão aprovar ou reprovar os nossos próprios comportamentos. Ora, há aqui um dado interessante, John Bowlby, de 1946, em que ele fez um estudo com crianças de pais separados e crianças de pais não separados. E o que ele verificou é que a separação, portanto, a ruptura dos laços familiares na família condiciona profundamente, desde logo, a formação da personalidade da própria pessoa e a forma como ela vai ser no futuro, a forma como ela vai desenvolver o seu próprio afeto, a forma como ela vai desenvolver os seus próprios laços afetivos, é condicionado pela forma como está organizada a família e a forma como se desenvolveu toda essa vivência na família. Não tem a ver com os estados de ânimo, ou no estado em conflito dos outros organizações. Certo, isso mesmo, claro, muito bem. Ora, e o que é que ele verificou? Ele verificou que pessoas oriundas de famílias com rupturas, que viveram, experimentaram rupturas afetivas, essas pessoas, portanto, esses filhos oriundos dessas famílias, apresentavam uma tendência mais elevada para terem personalidades denominadas personalidades não afetivas, portanto, não valorizam muito a questão do afeto, desvalorização da afeição, portanto, dificuldades de vinculação, uma visão diferente do mundo, comportamentos, uma maior propensão para os chamados comportamentos desviados e uma maior propensão para as dependências. Ora, o que é que ele verificou? Que se pessoas oriundas de famílias com rupturas há uma maior propensão para isto acontecer, em famílias em que não houve essas rupturas, mas em que existia disfuncionalidades, repare aquilo que nós chamamos de comportamentos desviados, como quadros de violência, etc, etc. Ora, as pessoas oriundas dessas famílias apresentavam quadros ainda mais gravosos em relação a este tipo de traços identitários. Ora, e o que é que ele concluiu? E vocês já ouviram certamente pessoas dizerem assim: eu se não fosse os meus filhos, eu já me tinha divorciado. Estão a ver? Eu se não fosse os meus filhos, já me tinha divorciado. Ora, na ótica de John Bowlby, e já vem de meados do século passado, ora, é precisamente por causa dos filhos que se deve divorciar. Porque, exatamente, porque a manutenção da relação com quadros de disfuncionalidade provoca um efeito mais perverso na formação da personalidade das crianças do que se houver a ruptura. A ruptura é má. Reparem, a ruptura é má. Mas a continuidade da relação com disfuncionalidades é pior do que a ruptura. O equilíbrio é não haver as disfuncionalidades que perturbem o normal, o harmonioso desenvolvimento da criança. O harmonioso desenvolvimento do adolescente. Vão ver? Portanto, isso é que é fundamental. Um pequenino vídeo que fala precisamente da influência da criança nos comportamentos desviados, que é bastante difícil.
Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Ainda um outro filme também sobre a mesma influência da família nos comportamentos desviados. Su primera enseñanza. Su primera práctica. La última. No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Palavras para quê, não é? Muito bem. Agora, aqui um quadro da minha autoria em que procura explicar aquilo que se define como a emergência de comportamento desviante. Como é que o comportamento desviante surge e o porquê dos comportamentos desviados. Isto aqui, procurando generalizar um pouco aquilo que é o comportamento desviante. Atenção, aqui, comportamento desviante com a conotação negativa, não é? Portanto, é disso que nós estamos aqui a falar. Ora, temos o comportamento desviante dentro de um ciclo, portanto, que surge como ação-reação. Como dizia ali o vosso colega, a influência do meio, e metemos lá no meio tudo aquilo que envolve o indivíduo, portanto, o indivíduo, onde o indivíduo se move, em que está inserido. Ora, e todos os sítios onde nós estamos inseridos, todos os lugares, todos os espaços, mesmo aqueles que não são os espaços físicos, como por exemplo o grupo, a integração no grupo, não é? O grupo é um meio também. Ora, em tudo, nós movemos em ações e reações. Ok? Tudo aquilo que acontece no grupo onde nós estamos inseridos, no meio onde nós estamos inseridos, exerce ação sobre nós e desencadeia em nós reação. Reparem, está frio, visto mais um casaco. Está calor, visto menos um casaco. A influência do meio no comportamento do indivíduo, nas opções do próprio indivíduo. Ele é bom para mim, eu sou bom para ele. Ele é mau para mim, eu devo ser bom para ele. Pois, mas não é isso que acontece, não é? Pois, ok. Por isso é que se foi. Ok? Influência, ação e reação. Aquilo que nós somos é sobretudo isto. Reparem, somos um elemento numa teia de ação, de ações e de reações. É? Muitas das vezes nós reagimos, mas também temos a iniciativa de ter determinadas ações que vão desencadear reações no outro. Ok? Ora,
Estas ações e reações eu divido-as em duas vertentes, dois tipos. Ações mais de cariz materialistas, associados mais ao ter, e depois ações e reações de vertente mais não materialista, mais associadas ao ser. Ok? E repara, e todos os nossos comportamentos desviantes gravitam em torno disto, do ser e do ter. Ok? Eu quero ser aquilo. E eu, para lá chegar, vou passar por cima, seja de quem for. Ok? Ou eu quero ter aquilo. E como eu quero ter aquilo, eu vou fazer o que for preciso para ter. O que for preciso. Ok? Ora, nesta vertente, gravitando entre esta vertente materialista e não materialista, entre o ser e o ter, há aqui uma coisa, há aqui algo que tem uma força enorme nas nossas decisões, que é a busca de poder. Todos nós queremos ter poder. Repare, e ter poder não é necessariamente ser Presidente da República ou ser Presidente da Câmara. Ok? O poder é algo muito menos elaborado do que isso. Olha, o poder é, por exemplo, quem é que manda em casa? Ok? Não é? Mas quem é que manda aqui? Estão a ver? Reparem, no conflito, todos os conflitos têm por base relações de poder. Não há conflito algum que não tenha na sua gênese, na sua base, questões de poder. Olha, a seguir ao divórcio, já não estou a dizer o que é que levou ao divórcio, necessariamente relações de poder, mas a seguir ao divórcio, as pessoas deladeiam-se por quê? Por poder. Entre o ter e o ser. Eu é que fico com a casa, eu é que fico com o carro, vertente do ter. E depois, podes ficar a prestas para nada. O ser. Ok? E a campanha que um faz sobre o outro, hoje felizmente isso já foi um bocadinho alterado com a última lei do divórcio, mas o divórcio estava, a decisão e a partilha dos bens era profundamente condicionada por quem ganhava ou perdia a ação do divórcio. Entre quem tinha razão e quem não tinha razão. Ok? Repara, e o ter ficava profundamente condicionado do ser. Do ser responsável pela culpa do divórcio, da relação não ter funcionado. Estão a ver? Ora, nesta relação de poder, há uma... Reparem, gravita entre o ter e o ser, obviamente, a questão da desigualdade.